Deixe seu like. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Bom vídeo! O melhor jogador do Flamengo em 2024. É o momento derradeiro. Quem foi o nome do Mengão neste ano? Léo Ortiz, Gerson, Pedro ou Wesley? Como eu já passei por todo mundo começando, vamos recomeçar. E eu começo agora com Renan Lopes. O seu voto, por favor. Cara, eu acho que o jogador que teve o momento mais agudo, assim, destoando do resto do time, e foi na parte final, eu acho que foi o Wesley. Mas como a gente tá falando do melhor jogador de 2024, e o Pedro não conseguiu jogar 2024 inteiro, eu acho que o voto ele vai acabar se inclinando pro Gerson, cara, porque o Gerson fez múltiplas funções, as múltiplas funções que ele fez, em alguns momentos foram razoáveis, em outros momentos foram muito boas. E, além disso, ele também teve uma figura de liderança no Flamengo, coisa que a gente não via há muito tempo ali um jogador conseguindo liderar, e liderar com equilíbrio, liderar tecnicamente, liderar comportamentalmente. Então, eu acho que o Gerson, para 2024, ele foi o jogador que a gente pode tratar como o ponto de equilíbrio ali numa temporada onde todo mundo se machucou e esse cara conseguiu sobreviver a esse calendário bizarro, mesmo jogando todos os jogos, sempre 90 minutos, 98 minutos, 100 minutos, com aquela tal estratégia lá do Tite de cuidar do jogador, botando o cara sempre para jogar, e ele conseguiu suportar isso daí e participou mais positivamente do que negativamente. Vez ou outra, realmente o nível dele caiu um pouco, mas eu acho que olhando para a sequência do Flamengo ali com jogos massacrantes ali, principalmente quando o Flamengo não era o time dominante ali, isso aconteceu muitas vezes, o desgaste ele vai se acumulando ao longo da temporada e vai sobrecarregar os caras que nunca saem. O Gerson era esse jogador. Então, para mim, olhando para a temporada, olhando para 2024, é o Gerson, sem sombra de dúvida. O que fez mais falta foi o Pedro, mas o melhor é o Gerson. Eu pensei em criar essa enquete também para votação, qual o jogador fez mais falta. Aí ficaria Pedro, Cebolinha, Luiz Araújo e De La Cruz, sei lá. Colocaria esses quatro. Mas aí eu achei que seria muito óbvio que seria o Pedro. Aí eu quis deixar para lá também. Vamos agora para Rafael Smith. Rafa, dos indicados, o Renan vota no Gerson. E vale também recordar que o Gerson teve uma outra retomada. Se o Wesley teve a retomada dele na carreira, o Gerson é um cara antes e depois da operação nos rins, né? Então, qual é o seu voto? Cara, vamos lá. Sobre o Gerson, né? Eu acho que aqui eu sou um dos que menos tem restrições, se é que alguém ainda tem restrições ao Gerson. Assim, eu acho que o que ele faz é muito cadenciar o jogo. Eu acho que ele consegue talvez desacelerar o jogo de uma maneira diferente, por exemplo, do que o De La Cruz faz. Eu gosto do estilo do Gerson. Para mim, eu estou vendo aqui 4 grandes jogadores do Flamengo. Wesley, grande jogador, mas não durante todo o ano de 2024. Pedro, grande jogador. Se Pedro tivesse ficado até o final do ano, seria uma disputa muito parelha. Ortiz, grande jogador também. Teve poucas oportunidades com o Tite, merecia essa oportunidade antes. Mas aí eu até pensei, quando o Renan falou, o Pedro foi o que nos fez mais falta. E o Gerson foi o que não nos fez falta nenhuma, porque o cara já passou um ano inteiro praticamente jogando quarta e domingo depois que voltou do problema dos rins. Então, ele foi um grande jogador tecnicamente, ele se tornou um grande líder. Eu acho que o Gerson hoje é um cara que tem condição de envergar a braçadeira de capitão do Flamengo. E fisicamente ele também foi um jogador importantíssimo. Quem foi o jogador mais assíduo do Flamengo? Quem foi uma liderança técnica durante a Copa América, quando a gente ainda estava disputando o campeonato. Durante algum momento o Flamengo conseguiu se manter entre os primeiros durante a Copa América, com severos desfalques, muito graças a alguns jogadores que ficaram, um deles, o Gerson. Para mim, o Gerson esse ano sobrou no futebol brasileiro, jogou demais mesmo. Eu não teria coragem de votar em nenhum dos outros aí, ainda que eu acho que são grandes jogadores e fizeram um ano muito interessante, Cleitinho. Feito. 2-0 para o Gerson, então. Rodrigo Bigode.
Cara, eu já vou ser direto, né? O Wesley, a retomada foi depois. O Pedro não jogou todo o jogo, porque senão fatalmente seria o melhor jogador atuando no Brasil. E o Léo Ortiz teve momentos, né? Atuando como volante no final, atuando na sua posição. O melhor jogador disparado é o Gerson. Mas aí eu vou fazer um asterisco nessa brincadeira. O Gerson ser o melhor jogador do Flamengo no ano diz muito o que foi o ano do Flamengo. E aí você vai falar assim, pô, mas tá criticando o Gerson? Não. O Gerson, ele é um jogador de estruturar time. Tá? Se a gente pegar o Real Madrid do Cristiano Ronaldo, ele é como se fosse o nosso Toni Kroos. Ele é como se fosse aquele jogador que estrutura o time. Ele seria como o nosso Xavi, entendeu? Até um Iniesta, tal. Mas ele não é jogador de números. Não é jogador de decisão. Tá? Não é jogador que decide jogo. Então talvez esteja aí também para você ver como é que, além de, obviamente, o treinador ser um merda, alguns jogadores não conseguiram performar e aí abriu espaço para um Gerson que é regular. Depois da operação, ele se tornou um jogador regular, tá? É o Gerson. Mas eu, por exemplo, pro ano que vem, eu já não gostaria que fosse o Gerson. Eu gostaria que o Gerson fosse o jogador da estrutura que todo mundo falasse assim, ó, tem que ter o Gerson. Sem o Gerson, o time não vai andar. Mas tem que ter outros jogadores que assumam esse protagonismo. Jogadores que tenham números maiores de gols, assistência, parte decisiva de jogos e até de campeonatos. E aí a gente joga essa responsabilidade em cima de Pedro, de Cebolinha, de Firmino, se vier Firmino, e outros jogadores. Mas esse ano, o Gerson foi o melhor jogador. Excelente. E fechamos então com Arthur, que não vai mudar o voto, né? Porque já está 3-0, mas nem por isso vai deixar de votar e deixar a sua opinião pra gente. Voto de Minerva. Eu vou votar no jogador que ninguém aqui votou, né? Botando aí novamente os 4 candidatos, nós temos o Wesley, que a gente já comentou sobre a grata surpresa da temporada. Por quê? Porque foi um jogador que começou muito mal, depois do segundo semestre deu uma volta por cima e terminou em alta. Então não tem como a gente falar dele, né, para ser o destaque, né, no caso, falar de 2024 num todo. Aí nós temos o Léo Ortiz, que é um jogador que chega no início da temporada, fica praticamente 5 meses no banco de reservas e aí aparece ali no segundo semestre, né, no início do segundo semestre, e ganha um destaque até na posição que não é a dele de origem. Então, para mim, um jogador que chega no segundo semestre para começar a jogar bola e buscar seu espaço, ainda fora do lugar certo dele, também, infelizmente, não consigo colocá-lo como o destaque da temporada. E aí nós temos Pedro e Gerson. Gerson foi uma montanha-russa na temporada. É um jogador que o estilo de jogo não me agrada, diferente da opinião do Rafa, mas não dá para negar a importância dele como um pilar no time do Flamengo, como disse o Rodrigo. Concordo perfeitamente que é um jogador importante para a estrutura da equipe, né? O Cleiton até falou aí que são 4 jogadores, esqueci a frase que o Cleitinho falou quando apresentou a votação atual, mas são 4 titulares absolutos do time do Flamengo, isso é um fato. Só que eu não atribuo o Gerson, até para ficar um pouco diferente aqui, para não ficar tudo igual, mas eu não atribuo o Gerson, porque o Gerson, quando ele tem aquela cirurgia, né, ele passa pela cirurgia em fevereiro, e ele volta aos gramados entre o fim de abril e o início de maio. Não me lembro agora quando que ele volta exatamente. Deixa eu ver aqui. Mas eu acho que foi em maio. Tá? Eu lembro qual é o jogo. Eu lembro o jogo que ele volta. Então pesquisa. Flamengo e Atlético Goianiense, o primeiro jogo do Brasileirão. Acho que foi em maio. maio. Lembro até que o Bigode reclama que não tinha por que o Gerson voltar num gramado tão ruim, um jogo que não tinha por que ele ser colocado. Ele entra no segundo tempo. Então pode ser em maio, porque começou o Campeonato 14 Brasileiro. De abril. 14 de abril. Beleza. Então é um jogador que volta no dia 14 de abril. E ele não volta voando, né? Volta bem, mas não voltei. É só abrir outra aba aqui que fica ruim, tá? Então, assim, o Gerson ele passa por isso, onde até ali ele não estava bem, e aí ele tem essa cirurgia. Felizmente, ele passa super bem nessa cirurgia, até surpreendentemente ele passa bem nessa cirurgia. E aí você faz para fazer a conta aí, vamos contar abril. Então, janeiro, fevereiro, março, abril. O Gerson perde 4 meses da temporada 2024 e depois ele passa desse resto para frente
muito bem, com alguns poucos altos e baixos, mais altos do que baixos, mas ele perde 4 meses da temporada. E o Pedro também perde 4 meses da temporada. O Pedro perde a partir de setembro. Então, o Pedro perde setembro, outubro, novembro, dezembro. Os mesmos 4 meses. Então, 4 meses por 4 meses, o Pedro, a gente passou aqui na livezona recente, um dos temas da nossa live foi de que, apesar da lesão, o Pedro fechou a temporada com a sua melhor média de gols no Flamengo e na carreira. Né? O camisa 9 foi artilheiro do Flamengo em 2024, mesmo perdendo os 4 principais meses da temporada. Por que os 4 principais meses? Os 4 meses que o Flamengo teve um técnico. Os 4 meses que o Flamengo disputou título e venceu um título. Então, eu voto no Pedro, porque mesmo com esse pesar, o Pedro conseguiu se destacar, conseguiu ser o artilheiro do Flamengo na temporada. Não que seria impossível alguém passá-lo, mas ainda assim foi um ano recorde para o Pedro, né, que fecha com a sua melhor média de gols no Flamengo, jogando até setembro. Então, Gerson perdeu 4 meses, o Pedro também perdeu 4 meses. Então, nesse critério de tempo fora de campo, né, o Léo Ortiz começou a jogar a partir de julho, né, o Wesley também começou a jogar bola a partir de julho, o Gerson começou a jogar bola a partir do meio de abril / maio, o Pedro jogou bola pra caralho até setembro, quando ele se lesiona no dia 4 de setembro. Então, para mim, o Pedro foi, para mim, o destaque da temporada 2024. Baita análise. Gostei da sua análise comparativa do período que cada um ficou fora. Me convenceu. Também escolheria o Pedro, porque eu acho que o time era um... Se tivesse o Pedro, o Tite não teria sido mandado embora. Então... Se destacou num time de merda, literalmente. Exatamente. O time do Tite era o Pedro, então concordo com você. Mas 3-1 a favor do Gerson, e o chat também escolheu o Gerson com 74% dos votos. Tá aí, então, o melhor jogador do Flamengo na temporada. Parabéns, Gerson Coringa, você foi o cara.